Um dos pecados mais destrutivos, um dos pecados que mancha mais o testemunho do povo de Deus diante da sociedade e que é uma realidade presente naqueles que se afirmam como igreja, como seguidores de Jesus, e que nos faz corar de vergonha quando acontece, quando é tornado público, quando vem ao de cima, é o adultério e a imoralidade sexual. Seja da parte de membros, ou pior ainda, quando é da parte de líderes da igreja, de pastores. As notícias correm rápido, as notícias falam-se alto, as notícias espalham-se. O adultério, e não só o adultério, mas o adultério e a imoralidade sexual destrói casamentos recentes e destrói casamentos de longa data, de 30, 40 anos. O adultério e a imoralidade sexual trazem divórcio, separa famílias. Filhos crescem sem seus pais juntos, com toda a instabilidade que isso provoca. Igrejas veem o seu nome sujo em praça pública. Olha, era daquela igreja. Cristãos e não cristãos choram quando isto acontece. Sofrem. Experimentam caos em casa, caos nas emoções, caos na resposta que têm que dar às suas responsabilidades. Experimentam destruição por causa da infidelidade. E vejam, aquilo que tem o potencial, aquilo que tem o potencial para o maior bem, para a maior alegria, para a maior prosperidade, para a maior bênção, tem também, por causa do pecado presente no coração humano, tem também o potencial para o maior mal, a maior tristeza, a maior pobreza e a maior maldição. Uma sexualidade vivida no contexto apropriado, que é o do casamento, é uma das maiores dádivas divinas à humanidade em vários sentidos. Mas uma sexualidade vivida fora desse contexto, que é o casamento, a aliança, o pacto do casamento, é uma das maiores tragédias que nós podemos trazer para perto de nós e para aqueles que estão à nossa volta. E por causa disso, Deus deu-nos o 7º mandamento. Então, esse capítulo 20, versículo 1, vamos ler os mandamentos desde o início até ao nosso atual, que é o 7º. Esse capítulo 20, versículo 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não traz outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, e hoje não adulterarás. Okay? Quem quiser ouvir os outros mandamentos pode procurar, nós temos gravado. O mandamento que nós temos hoje em mãos proíbe o adultério. Por outras palavras, ele está a proibir a infidelidade conjugal. Okay? É isso que adultério significa. Infidelidade por meio de relações sexuais que rompem os laços de uma aliança conjugal. O propósito primário deste mandamento aqui é preservar a promessa que foi feita entre um homem e uma mulher diante de Deus e diante de testemunhas. O adultério rompe essa aliança. É por isso que Jesus depois vai dar legitimidade à parte que foi traída para poder casar de novo e para poder se separar. Então nós percebemos a seriedade da violação dessa aliança também pela forma como ela é punida. A pena para esta violação, naquela altura, na antiga aliança, dentro da lei civil, que não está mais vigor hoje, okay? Isso foi outra pregação, foi a introdução aos 10 mandamentos. Então,
A pena para a quebra deste mandamento era a morte. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Levítico capítulo 20, versículo 10. Ok? Temos de lembrar. Esta era uma lei civil. As leis que continuam é a lei moral porque ela reflete o caráter de Deus, que é imutável. Por isso, isto também é esperado de nós. O adultério, então, é tomado seriamente por quê? Porquê é que é uma pena tão grave? Lembram-se que outra pena destas era aplicada à quebra de um mandamento? Qual foi o outro em que isto acontecia? Não matarás. Quando houvesse um homicídio, a pessoa devia ver também a sua vida ceifada. Ok? Mas aí, mais do que um mandamento civil, ele foi dado antes da lei de Moisés, é um mandamento moral. Essa pena. Então, depois da própria vida humana, o casamento é o tesouro mais importante a ser preservado. Proibir o adultério era fazer o quê? Era no meio deste povo que estava a ser formado por Deus, para refletir o caráter de Deus. Proibir o adultério era promover relacionamentos estáveis numa sociedade que quer ser estável e que prospere. A proibição do adultério iria preservar a vontade original de Deus para o casamento, que foi revelado onde? Na criação. Gênesis. E esse relacionamento, esse compromisso, esse pacto entre um homem e uma mulher devia de ser inviolável, intocável. E esse relacionamento deve ser marcado pela fidelidade mútua, ou seja, um relacionamento de exclusividade. Quando o homem diz sim a uma mulher, está a dizer não a todas as outras. Quando uma mulher diz sim a um homem, está a dizer não a todos os outros homens. Este mandamento, então, ele vai refletir alguma coisa que está presente no caráter de Deus e que já foi exposta aqui esta manhã pelo pastor Daniel, que é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não trai. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas, ao amor que Ele derrama. Nós vimos essa intertrinitária, ou seja, dentro da Trindade, vimos essa fidelidade presente. E vemos, consequentemente, porque ela está presente na Trindade, ela é derramada em relação ao povo que Deus criou, numa relação de amor que é fiel, onde Deus não falha nunca nas suas promessas, naquilo que Ele diz que vai fazer. Por isso, o povo de Israel, no propósito, que já vimos lá atrás, que foi de ser chamado para ser esta nação diferente de todas as outras, esta nação que deve anunciar, deve mostrar às outras nações quem Deus é, mostrar às outras nações o caráter de Deus. Então, sendo chamada a atrair as outras nações para que vejam o grande Deus, o belo Deus, o glorioso Deus que eles têm, eles devem refletir o caráter de Deus. E por isso vêm os 10 mandamentos. Todos eles. E no caso este, a chamada à fidelidade, que reflete a fidelidade de Deus. E por isso a proibição daquilo que é o contrário da fidelidade, que é a traição, o adultério. O povo de Israel, então, neste propósito, devia viver a infidelidade em todos os seus relacionamentos naturalmente, mas em especial na célula mais elementar da sociedade, que é o quê? É o casamento. Porque um homem ou uma mulher que não seja fiel ao seu cônjuge não vai ser fiel a mais nada. A mais nada. Então Deus está a pedir aquilo que é no mais central, no mais vital da sociedade. Porque se essa fidelidade é vivida ali, então a probabilidade dela ser vivida no resto da sociedade é maior. Agora, se ela não é vivida aí, então não esperem nada de um homem ou de uma mulher que traia o seu esposo ou a sua esposa. Casamentos marcados por fidelidade iriam refletir o caráter fiel do Deus triuno e o Deus em aliança com o seu povo. E esta ideia está presente tanto no Antigo Testamento, mas de uma forma melhor revelada, mais claramente revelada em Efésios capítulo 5, quando Paulo fala do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Okay? Mas já lá vamos mais à frente. Então, por isto ser um atributo do caráter divino, a exigência de fidelidade que acontece e, por conseguinte, a proibição do adultério, isto diz respeito a todas as pessoas de todos os lugares, a todas as culturas, todos os países, todas as épocas. Na verdade, é possível nós vermos, mesmo em culturas que não têm Deus como Deus, que não seguem a Deus por causa da teologia, da lei natural que está impressa no coração humano, pelo próprio Deus, nós vemos que o adultério é condenado por muitas nações. E naquela altura, no Oriente Antigo, okay, no Médio Oriente Antigo, o adultério era designado como o grande pecado.
e assumia um caráter hediondo. Então isto estava presente, mesmo em pessoas que não seguissem a Deus. Agora, antes de explorarmos mais o adultério propriamente dito e a ampliação e as implicações que este mandamento traz, okay? Porque nós vemos sempre que não é só o pecado no seu extremo, mas é todos os pecados menores que estão associados a esse pecado e que, em última instância, levam a esse pecado. É o que temos visto ao longo dos mandamentos. E o próprio Jesus vai mostrar isso, não é? Agora, antes de irmos a essa ampliação e às implicações que este mandamento tem, é fundamental nós olharmos para aquilo que Deus afirma e pretende do casamento. Para nós entendermos bem aquilo que este mandamento significa, o peso que isto tem, nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia diz em relação ao casamento. Então, convido-vos a abrirem no início do início, que é em Gênesis, capítulo 2, para quem quiser abrir e acompanhar a leitura, quem quiser só ouvir, pode ouvir. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. E como hoje temos a oportunidade de falar de assuntos que não são assim tão recorrentes e temos a oportunidade de falar, hoje a nossa viagem será um pouquinho mais longa do que o habitual. Okay? Porque é um assunto realmente importante e já vamos perceber em várias formas como é que ele é importante. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. E este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nesta passagem, logo no início, nós temos a instituição do casamento. E temos algumas informações importantes que, no meio de tanta coisa que Deus nos podia dizer, Ele escolheu dizer isto, ok? Temos informações importantes que devem nortear a forma como nós olhamos para o casamento. Então, Deus criou o casamento de forma que um homem e uma mulher que se adequam um ao outro, ou seja, que se complementam um ao outro, que se encaixam um no outro, possam viver. Okay? No versículo 18, para quem tem as Bíblias abertas, no versículo 18 nós vemos que Deus a dizer que fará uma ajudadora e depois Ele adjetiva essa ajudadora. Uma ajudadora adequada, outras versões dizem idónea, ajustada. E no versículo 20, se olharem, é afirmado que antes da mulher ser criada está a presença de um problema. É que não há uma ajudadora complementar, adequada para o homem. E exatamente para ter essa ajudadora que complementasse o homem, Deus cria a mulher. E vemos isso também nos versículos 21 e 22. Ela foi tirada do homem, literalmente, e ela recebeu o nome a partir de quem também? A partir do homem. No hebraico, as palavras para homem e mulher são parecidas. Homem, ish. E mulher, ishá. Ok? Ou seja, ela é ishá porque ela foi tomada do ish. Existe então complementaridade na forma como a mulher foi formada, no nome que ela recebeu, e só ela, dentro de toda a criação, é que é considerada uma ajudadora adequada para o homem. Eu sei que isto parece básico, e na verdade isto é biologia básica, mas é muito mais do que biologia, é emocional, é espiritual, em todos os aspectos. Então esta complementaridade, ela é preciosíssima. Ela é rica nesta diversidade para que haja a unidade, que foi o que falámos na escola dominical. Ela dá ao homem esta complementaridade, dá ao homem, a complementaridade dá à mulher aquilo que absolutamente mais nada na criação pode dar. Nada. Então é algo preciosíssimo. A vários níveis, físico, emocional, espiritual. É uma dádiva divina, uma dádiva profunda, que faz bem à sociedade, que faz bem aos próprios e que glorifica a Deus.
Então, homem e mulher complementam-se de uma forma que foi desenhada e foi projetada desde quando? Depois do pecado? Não. Antes da queda, na criação. E uma das formas em que vemos esta complementaridade ganhar forma, uma das, é para o propósito do mandato que lhes foi dado, a ordem que lhes foi dada. O que é que foi dito ao homem e à mulher? Frutificai, sede frutíferos, encham a terra. Ou seja, só na complementaridade dos sexos é que é possível obter este mandato. Se Deus tivesse dado um homem a Adão, isto não aconteceria. E se tivesse dado uma mulher a Eva, essa complementaridade também não seria possível. Vamos a outra passagem. Malaquias 2, 13 a 15. Malaquias é um livro mais difícil de achar, por isso eu compreendo quem só quiser ouvir. E também, pela causa do tempo, se calhar é melhor irmos avançando. Então, Malaquias 2, 13 a 15, e diz: além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais, porquê? E agora vejam a resposta. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhes pertencem um ao outro, em corpo e espírito. E por que um só? Porque Ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a esposa da sua juventude, ou com a esposa desde a juventude. Então, aqui nós temos um conceito, que é o conceito de companheiro. Esse conceito é o que vimos lá em Gênesis, ok? Da complementaridade, de ter um ajudador, de ter alguém idóneo, adequado para o outro. Mas nós temos também mais conceitos nesta passagem, que acrescem sobre a nossa visão de casamento. Uma palavra importantíssima que aparece aqui é aliança, pacto, juramento, ok? O casamento é descrito como sendo uma aliança entre duas partes, um pacto, um compromisso. O casamento é uma aliança, ok? E como qualquer aliança, ela precisa de ser selada. E por isso no casamento nós temos um voto verbal que é feito e um sinal da ratificação desse voto, ou seja, um sinal da confirmação desse voto. O voto é constituído pelo quê? Pelas promessas verbais que são feitas diante de Deus e diante das testemunhas. Ok? Promessa de fidelidade, de cuidar até à vida, até à morte, etc, etc, etc. Ok? O sinal que consuma esta aliança, a ratificação dessa aliança, é o ato sexual. É aí que eles se tornam uma só carne. E no versículo 15, no texto de Malaquias, nós temos o resultado natural dessa ratificação. O resultado que é esperado quando essa consumação acontece. Que é o quê? Descendência. E nós aqui encontramos ecos de Gênesis, quanto ao homem e à mulher se tornarem uma só carne, que é isso que o texto fala, Malaquias, e depois temos a descendência, que ecoa o mandato da multiplicação. Agora, obviamente, e que esta nota é importante, obviamente que a procriação não é o único propósito do casamento. Nem a intimidade sexual é dada por Deus tendo em vista apenas fins reprodutivos. No entanto, contudo, porém, mas, apesar de, também seria errado pensar-se que o casamento possa ser definido sem qualquer referência à descendência. É errado pensar dessa forma. A descendência que normalmente resulta do homem e da mulher se tornarem uma só carne. Então, Deus deseja descendências santas na família do seu povo. Assim como afirma Kevin DeYoung, por definição, o casamento é o tipo de união pelo qual as crianças podem ser concebidas. Dentro do casamento, é o tipo de união, ou seja, é o contexto relacional em que isso normalmente e em condições naturais acontece e pode acontecer. Não é fora desse contexto que pode acontecer. Então, o casamento, por natureza, por projeção, por propósito divino, é uma aliança entre um homem e uma mulher que se tornam numa só carne, uma aliança, uma união que vai produzir descendência. Agora, por vezes e por diferentes motivos, como dificuldades médicas, como idade avançada, este alvo da descendência não é possível de ser alcançado. No entanto, em condições normais, quando o homem e uma mulher se unem na aliança do casamento, esse é o contexto desenhado, projetado para produzir descendência e criar e educar os filhos no Evangelho e no temor do Senhor. Essa é a via principal pelo qual Deus educa pessoas nos seus caminhos. Então, o casamento é essencial para a geração
e para a formação, para a educação do povo de Deus. O casamento é essencial para isso. Uma última passagem para a qual olharemos em relação ao casamento. Eu já disse há pouco. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 32. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-o purificado com a lavar da água, que é pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o, cuida dele. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O homem e a mulher tornarem-se numa só carne, viverem esta aliança, este relacionamento de amor sacrificial, no cumprimento dos seus papéis que são distintos, mas complementares. O apóstolo Paulo está a dizer aqui, é uma ilustração da união entre Cristo e a igreja, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então o casamento entre um homem e uma mulher é suposto ser um símbolo para o qual as pessoas olham à volta, olham e veem a superioridade de uma aliança maior e melhor que a aliança de Jesus e com o seu povo. Agora, de que formas concretas, porque é preciso tornar isto concreto, de que formas concretas é que o casamento entre um homem e uma mulher é uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja? Paulo, neste contexto, ele deixa claro que esta ilustração só funciona na medida em que existe diferenciação na união conjugal. Porque ele vai dizer, o papel do homem é este, o papel da mulher é aquele. Há uma distinção, uma diferenciação e por isso há uma complementaridade. O argumento de Paulo é construído em cima das diferenças complementares entre o homem e a mulher. É a partir daí que Paulo está a construir o seu argumento nesta passagem. Em que o homem ama, o homem lidera, o homem sacrifica, como Jesus fez pela igreja. E a mulher se submete e respeita da mesma forma que a igreja faz em relação a Cristo. Então, qual é a conclusão? O marido deve ser como Cristo nas suas funções. E a mulher, a esposa, deve ser como a igreja nas suas funções. Por isso, um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo jamais pode ser uma ilustração da aliança entre Cristo e a igreja. Impossível, porque não há complementaridade. Ou qualquer outro tipo de relacionamento ou atividade sexual que não seja vivido no contexto singular de uma união que é de uma aliança. A união de Jesus com o seu povo tem uma aliança, a aliança do sangue, ratificada pelo sangue. A união entre um homem e uma mulher tem que ser ratificada dentro da aliança do casamento. E qualquer relacionamento entre homem e mulher que não seja vivido dentro dessa aliança não reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por outras palavras, isto é importantíssimo, e este é um dos pontos áureos para depois trazermos as outras coisas, que é aquilo que nós afirmamos acerca do casamento, ou a forma como nós vivemos o casamento, afirma ou nega o próprio Evangelho. Não é um exagero nós dizermos que o Evangelho está em causa na forma como nós definimos e vivemos o casamento. Porque é este mistério. O casamento é uma seta que aponta para o relacionamento entre Jesus e a igreja. De sacrifício, de dádiva, de purificação do sangue. Então, isto é Evangelho. E de uma igreja que é lavada, purificada e segue o noivo que se sacrificou por ela. É isto que o marido deve fazer por uma esposa e uma esposa pelo marido. Precisamos de ter uma visão elevada de casamento. Precisamos ter uma visão de casamento que seja bíblica, que seja profunda, que seja rica, saturada do Evangelho, orientada pela projeção original da criação, de complementaridade e de geração de descendência. E isto é essencial, vejam, isto é essencial para o bem-estar e felicidade humana. É por isso que o Estado reconhece casamentos ou não. Porquê? Não é porque o Estado seja religioso e queira cumprir a vontade de Deus. É porque o Estado entende, uma sociedade entende que casamentos bons, onde crianças nascem, elas florescem, casamentos bons, famílias estáveis, são um bem para a sociedade. Famílias desestruturadas são um caos para a sociedade, trazem problemas. É difícil. Há pessoas que conseguem superar, sim, mas lá está, é preciso superar. Há um obstáculo, há uma dificuldade.
Então é essencial para o bem-estar e felicidade humana, para a estabilidade da sociedade, para o cumprimento dos próprios desígnios de Deus, mais para o discipulado da igreja e para o Evangelho. Para a beleza do Evangelho, o casamento é necessário. Porque Deus assim quis e assim fez. É por isso que o casamento precisa ser preservado, guardado, protegido a todo custo. E o adultério faz o quê? Ameaça isso. O adultério ameaça o casamento. Então, nós entendendo estes princípios fundamentais, com uma visão elevada de casamento, nós podemos dar o peso que tem que ter os mandamentos quanto à valorização do casamento e quanto à sua respectiva preservação, que é a proibição do adultério e toda a imoralidade sexual. Por isso, proibição do adultério é também a proibição de todos os pecados que distorcem, ferem ou se levantam contra a fidelidade conjugal. Foi isso que Jesus disse. O pastor Daniel já leu uma parte do texto, Mateus 5, 27 a 30, no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E agora Jesus vai dizer qual é o que é o espírito por trás disso. Porque as pessoas ouviam, não adulterarás, então eu nunca consumei um ato sexual com outra pessoa que não o meu cônjuge, por isso eu estou bem. Jesus vai dizer, eu porém vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Também serve ao contrário, está bem? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que teres todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Jesus está a dizer que quem olha com desejos para uma outra pessoa, desejos sexuais, já cometeu adultério com ela no coração. O que Jesus está a dizer aqui é que o pecado sexual começa onde? Começa no coração. Começa no coração. Antes de ele se materializar num adultério consumado, ele inicia-se no desejo lascivo. E por isso, ainda que alguém não chegue a consumar o ato físico da intimidade com alguém fora do contexto da aliança de casamento, ainda assim pode ser culpado deste pecado. Se tiver pensamentos, fantasias, desejos, intenções impuras. Existem muitas formas de se cometer adultério no coração. Ouça São Martinho Lutero, ele diz assim, esse mandamento aplica-se a cada forma de promiscuidade, independentemente de como ela seja chamada. Ele proíbe não só o ato externo, mas também todo o tipo de causa, motivo e meio. O teu coração, os teus lábios e todo o teu corpo devem ser castos, ou seja, puros, e evitar qualquer ocasião, ajuda ou incentivo para a promiscuidade. Agora, uma das coisas que eu gosto muito no Catecismo Maior do Westminster é que quando ele fala daquilo que o mandamento proíbe, ele deixa-nos a todos nós encurralados. Não há uma pessoa que consiga fugir, porque ele lista uma série de pecados associados à quebra daquele mandamento. Então vamos aqui todos enfiar a carapuça agora. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, que é sexo antes do casamento, rapto, incesto, prática homossexual e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as conversas corruptas ou torpes, obscenas, ou até mesmo ouvir essas conversas, os olhares lascivos, o comportamento leviano, o vestuário imoderado, o proibir-se casamentos que são lícitos ou permitir casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores do celibato, a demora indevida de casamento, ou seja, pessoal que namora demasiado tempo, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, inadequado, a ociosidade, a glutonaria, a bebedeira, a sociedade impura, cânticos, livros, imagens, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Isto é o que diz o Catecismo. E vejam, nós vivemos numa cultura que é hipersexualizada. Isto é um facto. Hipersexualizada. E a imoralidade sexual ela é bastante comum. Agora podem dizer, mas isto sempre foi um problema de todas as épocas. Sim, é verdade. Sempre houve em todas as épocas. Porquê? Porque trata-se de um problema do coração humano. Basta olharmos para as páginas da Bíblia e vamos encontrar isso. Basta olhar para as páginas da história, como a civilização romana, por exemplo, vivia, como os gregos, como a civilização grega vivia, e percebemos claramente como a imoralidade sexual era vivida. Agora,
Claro que há épocas e sociedades em que o pecado é praticado às escondidas por causa das aparências, ok? Então não sabe quantos casamentos não houve há um século atrás, 2 séculos atrás, ou mais, em que, só para manter as aparências, por todas as questões sociais, económicas, civis, o que fosse, havia o consentimento dos dois cônjuges de que podiam ter amantes. Ok? Então, sempre existiu, mesmo que não fosse algo visível. Agora, há épocas e sociedades em que ao mal se chama de bem, em que ao bem se chama de mal. E a imoralidade sexual não só é vivida nas escondidas, mas ela é incentivada abertamente e afirmada desavergonhadamente. E nós vivemos numa sociedade destas. Hoje nós estamos num momento e sociedade que cada vez mais incentiva e afirma desavergonhadamente práticas imorais. É possível ir mais longe? É. Mas já estamos no caminho para isso. E não é a sociedade. Só. A igreja não está imune a isso. A igreja não está imune. Quantos casais cristãos não há que são flagelados por adultério? Quantos não são os escândalos de pastores que são forçados a deixar o ministério porque foram descobertos em casos de imoralidade sexual? Quantos não são os cristãos que, presentes no culto no domingo de manhã, chegaram com a consciência pesada por terem visto o que não deviam ter visto na noite anterior? A impureza é tão comum que práticas habituais de crentes hoje em dia, que são toleradas e vistas como o normal, seriam absolutamente inapropriadas e indecorosas para um crente de há 100 anos atrás. E não estamos a falar de legalismo. Basta olhar para os filmes e séries que muitos veem com tranquilidade na consciência, com cenas explícitas de nudez. A forma como os crentes vivem um namoro, ou o noivado, ou a corte, ou o que lhe quiserem chamar, com proximidade física inaceitável. As piadas de que muitos se riem. As palavras torpes e obscenas que muitas vezes saem da boca de cristãos. Ou ainda a forma de vestir que revela demasiado do corpo e que acaba por se assumir como sensual. E existe demasiada tolerância hoje em dia exatamente por concessões que se fazem e por causa dos gritos da sociedade. Que quando nós começamos a nomear e a tratar destes assuntos, somos chamados de intolerantes e de legalistas. E de puristas. Existe um só lugar para a vivência e a prática do relacionamento sexual. Com todas as suas nuances. As mais leves até às mais profundas. E é o ato conjugal. O lugar da aliança. Em que um homem e uma mulher, diante de Deus e diante de testemunhas, assumem o compromisso um com o outro. O contexto da exclusividade mútua, o contexto da fidelidade entre marido e mulher, unidos em aliança diante de Deus e dos homens, cada um cumprindo os papéis, os desígnios que foram designados por Deus, em intimidade e prazer mútuo, e tendo em vista a geração de descendência. Esse é que é o contexto para a vivência da vida sexual. Tudo o que seja fora desse contexto é imoralidade sexual. É aquilo que no Novo Testamento é chamado de porneia. Tudo o que seja imoralidade sexual. E se tratar de alguém casado, especificamente é infidelidade, é adultério, é traição. E vejam, há bocado quando passámos nesse ponto, o Antigo Testamento apresentou qual era a pena civil para o adultério, a pena de morte. Nós temos que ver que essas penas tão duras, elas são uma sombra de uma realidade. A pena de morte, a seriedade deste pecado, aponta para a seriedade da condenação que vai ser vivida, não só civilmente, mas eternamente. Ora, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem pessoas que fazem calúnias, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. Temos uma lista e o adultério está lá. E não é possível escapar do julgamento divino. Hebreus 13, 4. Sejam honrados entre todos o matrimónio e a pureza do leito conjugal, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então isto é forte.
Tanto que Jesus, quando fala desta questão do desejo do coração e da própria lasciva, mesmo não seja um ato consumado, ele vai dizer, meu amigo, se é a tua mão que te faz tropeçar, faz o quê? Corta e lança fora. Porquê? Porque é melhor tu ires sem uma mão para o céu do que tu ires com o corpo inteiro para o inferno, condenação eterna. Agora, Deus dá graça a pecadores. E isso é o que afirma o Evangelho, e por isso é que é boa notícia. Deus dá graça a pecadores que se arrependem dos seus pecados. Seja adultério, seja qualquer outro tipo de imoralidade sexual. E nós temos um exemplo bíblico emblemático de arrependimento e restauração. O rei David, que a Bíblia chama, o próprio Deus chama, o homem segundo o coração de Deus. O caso de Davi é trágico, é mesmo trágico. Mas exemplifica como há sempre possibilidade de restauração, embora fiquem consequências que não desaparecem. Davi era o rei escolhido por Deus. Ele tinha recebido uma promessa brutal de que a sua descendência, a dinastia dele, estaria no trono para sempre. Ele era temente a Deus. Ele era um guerreiro exímio. Era amado pelo povo. Era um líder justo do povo. Era um homem de sucesso. Era um político de sucesso. Amado pelo povo. E mais, ele era fervoroso. Ele escrevia hinos. Ele tinha uma teologia boa. Ele conhecia a Deus. Tinha intimidade com Deus. Contudo, certa tarde, Davi lembrou-se de se levantar da sua cama, passear no terraço do seu palácio real. 2 Samuel 11:2. Até aí estaria tudo bem. Não há mal nenhum em alguém se levantar da sua cama e dar uma voltinha na sua casa, no seu terraço, no seu quintal. O problema é que o autor de Samuel, ele diz-nos não só onde é que David estava, mas ele diz-nos onde é que David devia de estar e não estava. Davi enviou os seus homens para a guerra e ficou em Jerusalém, quando esta era a época dos reis irem para a guerra. Ao invés de estar a cumprir o seu dever, David entregou-se ao ócio. E então veio a tentação. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher, diz o texto. Disseram, olha, é Batseba, filha de Eliã, mulher, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la e ela foi até ele e ele se deitou com ela. 2 Samuel 11:2-4. Davi deixou-se enredar pela cobiça, ao ponto de não conseguir resistir à cobiça e de tomá-la. Ela acaba por engravidar e depois assim que ela engravida, o que é que Davi quer fazer? A encobrir, tapar o seu pecado, esconder. E aí é o desenrolar da tragédia, que vai culminar com a morte, com o assassinato, com o homicídio do marido desta mulher, o marido de Batseba. Então temos ócio, lascívia, adultério, mentira e homicídio. E por causa disso, David perdeu quase tudo que construiu na sua vida. Perdeu quase tudo pelo qual deu o sangue e deu o suor, literalmente. O filho dessa gravidez morreu. A família de David, depois, foi dividida por violação, incesto e fratricídio, que é um irmão matar outro. O reino de David foi dividido por um golpe de Estado do próprio filho. O filho ainda humilhou Davi ao se deitar com todas as suas mulheres publicamente. Tudo isto por causa de uns instantes de prazer com uma mulher que não era dele. Perdeu tudo porque no ócio abriu a porta à lascívia e ao adultério. Valeu a pena? Mas Davi arrependeu-se genuinamente. Ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus. Ele foi confrontado pelo profeta Natã. Natã foi enviado por Deus. O rei reconheceu a sua culpa. O rei clamou por misericórdia. Davi não fugiu. Davi não pôs com desculpas. Davi não se pôs, mas é que eu estava num contexto frágil, vulnerável e... Não. Davi assumiu o que é. Isto é arrependimento. Davi trouxe o pecado à luz. Clamou por perdão e foi perdoado por Deus. Agora ele teve que encarar as consequências absolutamente trágicas. Mas ele recebeu perdão de Deus. A culpa foi removida. E por isso temos um dos salmos mais belos de confissão de pecado, que é o Salmo 51. Anos mais tarde viria o descendente do próprio Davi, um descendente do casamento posterior de Davi com esta mulher Batseba. Não primeiro morreu, mas viria depois, dentro do contexto de uma aliança, e sim, veio o descendente que levaria a culpa dos pecados de imoralidade sexual, de adultério e de todos os outros tipos de pecados
do seu povo. Jesus é descendente do casamento entre Davi e Batseba. Isto é graça extravagante que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Jesus, o Filho eterno de Deus, que se fez como um homem para pagar os pecados de todos aqueles que confessam os seus pecados e creem na sua morte e ressurreição como sendo suficiente para limpar e lavar os seus pecados, para satisfazer a necessidade de justiça da parte de Deus. Agora vejam, não há pecado que Deus não veja e não interessa quem é a pessoa. Não interessa se é o rei de uma nação, da nação escolhida. Não interessa se era o exemplo espiritual do povo, que escrevia hinos, que era fervoroso. Não interessa se é aquela pessoa intocável. Deus vê os pecados de toda a gente. Ele vê os teus, Ele vê os meus. Mas também não há pecado que Deus não perdoe a um pecador arrependido que confie na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há graça que não seja oferecida, por mais hediondo que seja esse pecado. Davi recebeu e nós também podemos receber. O adultério é um pecado terrível. Sim, é terrível. Com consequências absolutamente trágicas, mas pode ser perdoado por uma misericórdia eterna, porque aquele que pagou é também eterno, é o próprio Cristo, o próprio Deus, feito homem. Agora as consequências são terríveis. E não podemos esquecê-las. Porque elas devem nos fazer tremer. Elas devem nos fazer temer nós cairmos neste pecado. Não brinquemos com o adultério, nem com os pecados associados a ele. Começa na cobiça do coração, mas não termina aí. Porque a lascívia tem um poder absolutamente hipnotizante e poderoso de arrastar até ao fim do poço. E aí os olhos têm um papel importante. Os olhos são a janela para o desejo pecaminoso. Por isso, uma das maneiras de obter vitória sobre o pecado sexual é desviar o olhar. É literalmente desviar o olhar. Vejam a oração que Jó faz. O que é que Jó diz? Ele fez uma aliança com os seus olhos. Ele diz assim: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para as moças com cobiça, com desejo, com lascívia. Preservar a pureza sexual no ato e no coração implica ser-se cauteloso naquilo que nós colocamos à frente do quê? À frente dos nossos olhos. Começa aqui. Sempre começa nos olhos. Preservar a pureza sexual começa nos olhos. E Pedro advertiu contra nós termos olhos cheios de adultério, segundo Pedro 2,14. Agora, esse cuidado vigilante, essa atitude de alerta, essa postura que é necessária de ser de guerra, é altamente necessária nos dias de hoje. Porquê? Porque há imagens sexualizadas por todo o lado. O acesso a conteúdo explícito é fácil. Ser-se interpelado por conteúdo sugestivo que alimenta e atrai para conteúdo explícito também é fácil. Internet, redes sociais, músicas, literatura, filmes, séries, podem perfeitamente ser autoestradas para a lascívia do nosso coração e daqueles que estão à nossa volta. A internet é anónima, mais ou menos, mas vá. É anónima e é acessível. É anónima e acessível. Basta ter acesso à internet na palma da mão, através de um smartphone, de um tablet, de um computador, que se abre um mundo inteiro de seduções de todo o tipo e feitio. A pornografia é uma infecção silenciosa na igreja. E mortal. Ela objetifica as pessoas. Ela dessensibiliza as consciências para aquilo que é puro. Ela vicia mais do que drogas químicas. Ela destrói a percepção de si mesmo e dos outros. Ela traz uma culpa que é paralisadora. Ela afeta habilidades sociais. Ela rouba tempo. Ela prejudica a capacidade de concentração, a capacidade de aprendizagem. Ela afeta o desempenho escolar, o desempenho profissional. Ela rouba a unção espiritual do crente. E o meu puritano favorito, Thomas Watson, ele disse que as imagens impróprias secretamente transportam veneno para o coração. E vejam, este não é só um problema dos homens. Cada vez mais é um flagelo que tem prendido muitas mulheres.
E as estatísticas estão aí para mostrar a destruição e o caos que este mal tem trazido. 47% das famílias afirmaram que a pornografia é um problema no seu lar. Ou seja, estamos a falar de metade. Ela aumenta a taxa de infidelidade em mais de 300%. Lembra-se, começa no coração. 11 anos de idade. 11 anos é a idade média em que uma criança é exposta pela primeira vez. E 94% das crianças já terão visto aos 14 anos. 56% dos divórcios envolvem uma das partes com interesse obsessivo em sites destes. 33% das mulheres com 25 anos ou menos procuram pelo menos uma vez por mês. 68% dos homens que frequentam a igreja e mais de 50% dos pastores vêm com regularidade. Entre os jovens adultos cristãos com idades entre os 18 e os 24 anos, 76% procuram ativamente. Isto são algumas estatísticas. Isto são 2019. Estamos em 2026. A probabilidade dos números terem aumentado é real. E se os números são esses, ou se são maiores, isto significa que há muito silêncio sobre este assunto. Esta é uma luta, se as estatísticas estão aqui, então isso significa que esta é uma luta que muitos passam em silêncio e sozinhos. E é exatamente por isso que nunca vencem, não conseguiram vencer e não irão vencer nunca nesse contexto de isolamento e sozinhos. Esta não é uma batalha que se vence sozinho. Nunca. Impossível. A forma de travar essa luta com sucesso é sentir-se vulnerável numa relação de discipulado cristão, onde existe confronto, onde existe encorajamento, onde existe prestação de contas, onde existe evangelho pregado continuamente. Tu podes pensar que caminhas impunemente no pecado por ser possível vivê-lo de forma tão isolada e escondida que ninguém sabe, nem o teu cônjuge. Davi pensou o mesmo. E Deus trouxe ao de cima. O pecado sempre vem ao de cima. Confessa-o a alguém maduro e de confiança. Procura ajuda. Este assunto tem estado presente em igrejas e tem trazido muito sofrimento, destruição a vários níveis. E por causa disso, em breve, nós vamos abordá-lo num contexto da igreja apropriado, onde podemos falar com a maior clareza, maior profundidade sobre a natureza deste problema e a natureza nos vários níveis, ok? Do coração, neurológicos, psicológicos, contexto social, ambiente de educação, etc., as suas consequências e como lutar com sucesso pela pureza. Agora, se alguém precisar de ajuda, orientação e aconselhamento nesta área, venham-nos procurar. Não precisa de esperar necessariamente esse contexto. Okay? Pais, tenham cuidado com aquilo que os vossos filhos veem. Tenham cuidado com aquilo que lhes dão para as mãos e em contexto em que dão para as mãos. Tenham cuidado com o acesso fácil à internet. Existem filtros, existem softwares de bloqueio, de rastreamento que permitem proteger a navegação dos filhos na internet e perceber o que é que eles andam a ver. Se não têm instalados, instalem. Se não sabem como ou o que ou por onde começar, perguntem. Porque há tentações com as quais não se luta. Esta é uma daquelas que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: foge. Não tentes lutar. Não tentes enfrentar. Foge. Não metam os vossos filhos na boca do lobo. E vejam, isto está mais do que estudado, isto é comprovado. Quanto mais cedo eles começam, mais duro é tirá-los de lá. Aquilo que ela produz no cérebro é altamente viciante. A quantidade de dopamina que ela despoleta é enorme, é gigantesca. E é muito difícil depois fazer uma retificação nas pessoas, mais tarde. Então não coloquemos nas mãos deles, sem critério ou proteção, uma arma que pode provocar o suicídio moral e espiritual deles, ou até mesmo o suicídio emocional e físico. O casamento é um dos maiores dons dados à humanidade. Precisa ser preservado com pureza. Antes de se casar e durante o casamento. Lutamos contra o adultério e contra a imoralidade como? Vivendo aquilo que lhe é o oposto. Okay? Tal como fazemos em relação aos demais pecados. Temos falado disso. Como é que eu não quebro este mandamento? Vivendo aquilo que o mandamento exige. E as suas implicações, as suas ligações. Então o Catecismo Maior do Westminster vai dizer assim:
O que é que este mandamento exige? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são pureza no corpo, na mente, nas afeições, nas palavras e comportamento. A preservação dela, da pureza, em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os nossos olhos e todos os nossos sentidos. O autodomínio. A conservação da sociedade de pessoas castas. A modéstia no vestir. O casamento daqueles que não têm o dom do celibato. O amor conjugal e a vida sexual ativa nesse contexto do casamento. O trabalho diligente nas vossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Há muita sabedoria nestas palavras e eu vou só destacar algumas. Em primeiro lugar, deve haver uma consciência muito grande do que é que está nas nossas mentes e julgar fora tudo aquilo que não interessa. Porque antes de se chegar a este ponto, já um processo é feito na nossa mente. A partir de coisas que permitimos, que às vezes podem parecer inocentes, mas não são assim tanto. E se nós formos começar a olhar e a estudar, vamos perceber que antes de irmos até ao ponto em que cruzarmos uma linha, já havia coisas que nós estávamos a permitir que não devíamos ter permitido. Então, a autoconsciência, uma visão de fora em que eu olho para mim mesmo, através desta distância de mim próprio, eu olho para mim, ela é fundamental. É por isso que o autoexame é imprescindível. Ok? Pensamentos intrusivos podem vir da mesma forma que um pássaro pode pousar na nossa cabeça. Agora, nós vamos deixar um pássaro fazer ninho na nossa cabeça? Não. Então, nós podemos enxutar pensamentos intrusivos. E uma das formas para nós fazermos um corte, fazermos uma disrupção na sequência da nossa mente em caminhos que já são muitas vezes automáticos por causa do funcionamento do nosso cérebro, é, por exemplo, nós trazermos versículos que estão memorizados, em que nos faz tirar o foco de uma coisa e olhar para a outra. E é aí que entra, por exemplo, o benefício de memorizarmos textos como Jó 31:1. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para as moças com cobiça, ou para os moços com cobiça. Então, se eu estou num certo contexto e vejo alguma coisa que desperta em mim logo alguma coisa, fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para as moças com cobiça. Isso causa uma disrupção que é importante e que pode ser a janela de fuga. Ok? Então devemos constantemente nos examinar ao longo do dia, no final do dia, percebermos se houve pensamentos, se houve palavras, se houve contextos inapropriados. Segundo, fala-se muito hoje em dia das situações gatilho. O Catecismo do Westminster já falou aqui, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Procuremos perceber se há situações gatilhos, ou seja, situações que despoletam, contextos que despertam o desejo, e então cortar nisso. E aí é trazer aquilo que Jesus disse. É melhor cortares a tua mão, ou seja, é melhor ficar sem isso. É ficar sozinho no quarto à noite com o telemóvel? Então, não leves o telemóvel para o quarto. É tão simples quanto isto. És casado, confessa o teu pecado à tua esposa, as tuas dificuldades, e diz, ajuda-me a não levar o meu telemóvel para o quarto. Ou para a casa de banho quando vou sozinho. É ficar sozinho com o colega da escola ou do trabalho, numa conversa que começou ali, o grupo do resto de colegas de trabalho ou da escola vão para ali, e fica ali aqueles dois colegas. E as conversas estão interessantes e tornam-se mais do que aquilo que deve ser. É começar a cortar logo. Nunca mais ficar sozinho a conversar com aquela pessoa. E depois vamos explorar isto no contexto apropriado, muito, muito mais a fundo, estas situações de gatilho. Situações de gatilho são físicas, mas podem ser também emocionais e espirituais. Ok? Mas isso, senão a pregação já vai longa e eu tinha que fazer 4 ou 5 pregações sobre o assunto. E também, dada a diferença de faixas etárias aqui presentes, é melhor abordar este assunto mais profundamente num contexto adequado. E que é necessário. As igrejas precisam trabalhar deste assunto. Precisam de criar contextos de vulnerabilidade para se ajudar pessoas que não conseguem vencer isto. E carregam culpa paralisadora e não conseguem vencer, porque nunca vão vencer sozinhas. Okay? Mas, tenhamos o cuidado na forma como nos vestimos. Homens e mulheres devem se vestir com modéstia, de forma não provocadora. E sempre a mais do que aquilo que achamos que é o suficiente. Esta é sempre a medida. Eu estou na dúvida, será que não? Isto não é mal nenhum. Não, se já está na dúvida, é para fazer acima. Esse é sempre o melhor critério para tudo na vida. Então, muito cuidado com roupas que chamam a atenção para o corpo, que sejam sugestivas e que podem despertar olhares lascivos. O problema está nos olhos dos outros. Calma aí. Nós vivemos em unidade. Devemos pensar no outro. Mas, casais devem viver a sua complementaridade de forma bíblica. Casamentos saudáveis são um bloqueio forte para a imoralidade sexual ou o adultério. Maridos devem assumir a sua liderança no lar, ser sacerdotes do lar. As esposas devem encorajar e seguir a liderança do marido. Mas,
casais não devem, por circunstância alguma, a não ser uma que a Bíblia diz, mais nenhuma, se abster de viver a sua intimidade conjugal. Isso é pecado. Um casal que não vive intimidade sexual está em pecado diante de Deus e daquilo que é pedido. Diz apenas por breves períodos, de acordo com a Bíblia. Para quê? Com propósitos espirituais, de oração. Caso contrário, o que é que o apóstolo Paulo diz? Vão dar ocasião ao diabo, à carne, à imoralidade sexual. Isso vai destruir o casamento. O marido não se deve negar à esposa e a esposa não se deve negar ao marido. Deve investir em tempo de qualidade, porque é mais do que uma relação física. Em prazer em estar juntos, em resolver possíveis discórdias, assuntos pendentes. Em realizar ações concretas que o outro interpreta como uma ação de amor. E não o que eu acho que é amor para mim, mas o que eu sei que o outro gosta, eu vou e faço. Se nós nos satisfazemos, esse princípio está em Provérbios, se eu me satisfazer na minha fonte, o que é que acontece? Eu não vou às outras fontes. Okay? Então, vida de casal tem que estar bem. Mas, como vimos com o exemplo negativo de David, nós devemos de fugir do ócio. O Catecismo de Westminster trabalha isso também. Ditado português. Mente vazia, oficina do diabo. Foi o que aconteceu com Davi. Nós somos chamados todos a trabalhar, seja pelos estudos, pelo serviço à família, por um emprego na sociedade, o ministério e a vida de membresia. Todos somos chamados a servir uns aos outros. Então envolvamos-nos, dediquemos às nossas responsabilidades. Ou àquilo que nos vai deixar melhor dispostos para servir melhor. Uma vida devocional rica e hobbies. Hobbies bons, hobbies produtivos que produzam valor. Não hobbies completamente inúteis, que não servem para nada. Porque muitas vezes são esses hobbies que não servem para nada, inúteis, de puro entretenimento, para autossatisfação egoísta, que vão abrir portas para que uma outra autossatisfação egoísta entre e tenha lugar. Entendidos, entenderão. Rotinas bem estabelecidas, hábitos enraizados, uma vida super, hiper disciplinada, são essenciais para guardar o coração de dar lugar a hábitos nocivos e de autossabotagem como a imoralidade sexual. E para substituir hábitos negativos, a Bíblia dizia isso, a psicologia cognitiva comportamental veio afirmar aquilo que a Bíblia já dizia, que é para substituir hábitos negativos, vamos substituí-los por hábitos que sejam saudáveis e positivos. Crenças desajustadas por crenças ajustadas. Então precisamos ter hábitos. Por fim, e o mais importante, antídoto, satisfaçamos-nos no Evangelho. Se nós colocarmos o Evangelho diariamente diante de nós, nós estaremos a alimentar a nossa fidelidade a Deus. O adultério ou qualquer tipo de imoralidade sexual são traição, em primeiro lugar, para quem? Para com quem? Para com Deus. Então busquemos, antes de tudo, estar firmes na nossa fidelidade a Deus, porque se formos fiéis a Deus, seremos fiéis ao nosso cônjuge. Se semearmos a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da Bíblia, o prazer na oração, o prazer na Bíblia, então nós estamos a buscar mais o que é do céu e menos o que é do inferno. E quanto mais colocamos aquilo que é puro diante dos nossos olhos, menos toleraremos aquilo que é impuro diante dos nossos olhos. Então coloquemos o Evangelho diante dos nossos olhos. E eu concluo. Adultério físico e consumado. Adultério físico e consumado pode ser a realidade de alguns aqui. Agora, adultério no coração é um pecado que já tocou todos nós, de certeza. Por isso, eu quero terminar com 3 exortações de 3 diferentes grupos de pessoas. Em primeiro lugar, há aqueles que se sentem tentados. Há aqueles que estão conscientes de como se têm sentido atraídos, compelidos para o pecado sexual, para a imoralidade sexual. Talvez estes dias, esta semana, estes últimos tempos, tu tens estado numa fase em que tens sentido especialmente seduzido. Tens sentido um apelo forte da tentação. Tens rondado o que sabes que não deves rondar. E tens hesitado. Se é o teu caso, então ouve aquilo que Deus tem para ti nesta manhã, a partir das Escrituras. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Lamentações 3, 22 a 26. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo.
A minha herança, a minha recompensa é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquila a salvação do Senhor. Agora, Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de se consumar, gera a morte. Provérbios 5, 1 a 8. E ouçam bem este texto. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso. E os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral, ou do homem imoral, podem trocar aqui, destilam mel, e a sua boca é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida, os seus caminhos são incertos, e ela desconhece isso. Agora, filho, presta atenção, não te desvies das palavras da minha boca, fica longe dela, e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios 5, 15 a 23. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Porque permitir que as tuas fontes e os teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas, sejam somente para ti, não divididos com os estranhos. Que o teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a juventude. Como uma corça amorosa, gacela graciosa, que os seios da tua esposa sempre te saciem e que te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Porque, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. O ímpio, porém, será preso pelas suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. Ele morre pela falta de disciplina e anda sem rumo pelo excesso da loucura. Esta é a exortação para aqueles que se sentem tentados. Agora quero-me dirigir àqueles que estão já a andar no pecado, que estão conscientes, ou que até se tornaram insensíveis e vivem uma vida dupla. Vêm à igreja, continuam a ouvir e continuam a fazer as coisas à vossa maneira. Estão na igreja, dão uma impressão que são cristãos, são afáveis, são simpáticos e talvez até estejam a servir num ministério. Sabem que a forma como têm vivido está errada, mas não abandonam o pecado e se calhar já têm a consciência cauterizada. A satisfação dos desejos sexuais tem sido o ídolo inamovível, não retirável do vosso coração, conscientemente. Todo o tipo de imoralidade sexual. Então veja o que Deus vos diz. Gálatas 2, 7 e 8. Não se enganem. De Deus não se pode zombar. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne irá colher ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Efésios 5, 3 e 4. Mas a prostituição e todo o tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós. Como convém aos santos, não haja indecências, nem conversas tolas, nem piadas obscenas, porque essas coisas são inconvenientes. Colossenses 3, 1 a 5. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas de cima, não nas que são da terra. Porque morreram, a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Por isso, eliminem as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Tiago 4, 4 a 10. Infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se numa posição de inimigo de Deus. Ou pensam ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele faz habitar em nós tem muito ciúme. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, ou seja, quem está nesta situação, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, que o vosso riso se transforme em lamento e que a vossa alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará.
E uma última passagem para quem está conscientemente no pecado e não abandona. A vontade de Deus para vocês é esta, a vossa santificação. Por isso afastem-se da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engana o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto, estas orientações, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito Santo. E agora, a palavra de Deus nesta manhã para aqueles que se encontram quebrantados, aqueles que estão conscientes do seu pecado passado, seja ele longínquo ou recente, desta semana ou de ontem à noite. A Bíblia chama-te a tu teres repulsa por aquilo que fizeste. Odeia o teu pecado com tudo o que há em ti. Odeia as consequências que ele te traz ou tem trazido. Se tu te encontras neste momento esmagado pela culpa, envergonhado e arrependido, chega-te à cruz, à graça, à misericórdia de Deus e ouve, isto sim, a palavra que Deus tem para ti nesta manhã. Salmo 131:4. Senhor das profundezas, eu clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se tu atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que tu sejas temido. Romanos 8:1-2. Portanto, agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 1 João 1:8-9. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se os afirmarmos, se concordarmos com Deus de que aquilo é verdade em relação a nós, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Zacarias 3:1-4, isto é belo. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Este homem não é um tição tirado do fogo. Josué, então, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam à frente dele, tirem-lhe as vestes impuras. E disse a Josué, eu fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e eu te farei vestir de vestes festivas. Este é o Evangelho. 1 Coríntios 6:11. Aqueles que se sentem sujos, mas arrependidos, fostes lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Mateus 5:3-6. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que estão esmagados na sua insuficiência, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos orar.